irmãs. Deus abençoe cada um, que a graça do Espírito Santo possa ser multiplicada na vida dos irmãos, na vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela live, em nome de Jesus, né? Nós vemos, irmãos, o quão trabalho o Espírito Santo ele tem para convencer, né, o homem, convencer um cidadão, né, irmãos, que muitas vezes acha que já está no caminho, né, que já segue o caminho, mas porém não está, né? Assim como um dia nós também todos pensávamos, né, irmãos, que estávamos no caminho certo, né? Estávamos, e Jesus, ele tem um trabalho, quando ele estava aqui, ele teve um trabalho muito grande, até que Deus fosse formado, né, na vida dos seus discípulos, até que Cristo fosse formado na vida deles, né? Que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Por quê, irmãos? Porque cada homem, cada mulher tem suas manias, né? Tem seu jeito de ser, tem seu jeito de falar, e quando o Espírito Santo ele chega para mudanças, né? E mudanças eu posso dizer, irmãos, que são mudanças drásticas, drásticas assim, não de ruim, né? Drástica que eu falo, que estou falando, é mudança de vez, né, irmãos? Não é somente como nós vamos fazer muitas vezes assim uma reforma, né? O Espírito Santo, ele não quer fazer uma reforma no homem, ele não quer fazer uma reforma em nós, né? O Espírito Santo ele não vem para fazer reforma. Tem até um louvor que nós louvamos, né? Que fala sobre isso, né? Que ele não vem para reformar, ele vem para transformar. Então, é drástico, drasticamente, irmão, né? Se o homem parar para pensar, ele não vem. Você pode ver que para poder fazer, eu não sei quantos pensam assim, né? Mas eu ouço falar que para você fazer uma reforma numa casa, dá mais trabalho do que se você fazer ela desde o início, né? Não é verdade? E Jesus, ele concorda com isso, tanto que ele não quer fazer uma reforma, ele quer transformar. Ele quer fazer desde o início, ou seja, é por isso e por outras que ele diz que se não morrer e nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Não pode ir para o Pai. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele quer, né? Ele quer fazer a mudança, né, no nosso interior, no interior de cada homem, daquele que ouve a sua palavra, daquele que crê, né, irmãos? E em Mateus aqui, se os irmãos abrirem suas Bíblias, em Mateus capítulo 5, Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento, poder falar, Senhor Jesus, da sua palavra, poder, Senhor Jesus, falar, Senhor Jesus, daquilo que agrada ao Pai, Senhor. Porque o Senhor mesmo diz, Senhor Jesus, aos seus discípulos que uma comida o Senhor tinha para comer, que era fazer a vontade do Pai, Senhor. E aqui estamos, Senhor Jesus, para também, Senhor Jesus, fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Compreender, Senhor Jesus, a tua vontade, compreender, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, quer fazer em nós a obra, Senhor Jesus, que nós mesmos não podemos fazer, Senhor. Mas somente o Senhor tem todo o poder e toda a capacidade, Senhor Jesus, de fazer em nós muito mais além do que pedimos, de fazer, Senhor Jesus, na vida de cada homem, Senhor Jesus, muito mais além, Senhor Jesus, do que pensamos, Senhor. Porque o Senhor é puro, santo, verdadeiro, poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, e a Ti rendemos toda a nossa honra, todo o louvor, Senhor Jesus. Nós rendemos a Ti, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, as nossas orações, Senhor, porque o Senhor é digno de toda glória. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos livra desse presente século mal e infiel. Quebra, Senhor Jesus, todo o jugo, todos os impedimentos, todas as barreiras, todas as paredes de separações, Senhor, em nome de Jesus.
que impedem, Senhor Jesus, dos homens ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, opera o Teu querer, o Teu efetuar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 8, irmãos, de Mateus capítulo 5, aqui fala sobre as bem-aventuranças, né? Faz um tempinho que nós não lemos esses versículos. Então aqui fala assim, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, esse é um versículo curto, né? Mas o trabalho para limpar um coração é longo, viu? O trabalho é árduo para limpar um coração, porque é necessário que realmente a pessoa que quer ser limpa, né, que quer que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, que o Espírito Santo a guie, a conduza, né, ela se despoje do seu velho eu, do seu velho homem, né, das suas mazelas, dos seus pecados. É indispensável isso daí, irmão. Indispensável o quê? A pessoa se negar-se a si mesmo, negar as suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? É indispensável, irmão, porque se não for desse modo, não tem como o Espírito Santo fazer a obra, né? E ele não quer o homem só o dedinho. O Espírito Santo, quando Jesus ele veio salvar o homem, ele veio salvar o quê? O dedinho? Não, ele veio salvar o quê? A perna, o braço, a mão, a cabeça. Ele veio salvar tudo do homem, ele todo, né? Então, é por isso mesmo que o Espírito Santo ele nos quer de corpo, alma, espírito, pensamento e coração, né? Para que ele possa fazer a obra. E ele quer todas essas almas também, porque Jesus ele veio e morreu por todos, né? Todos os homens. E nós falamos várias vezes, né? Nos lembrando, Jesus, o Espírito Santo, ele nos lembra, né? Todos os cultos, irmão. Eu percebo que tanto na pregação, né, do pastor, na pregação dos cooperadores, cooperador Henrique, Tom, né, Osnir, sempre, irmão, tem a palavra que fala que Deus, a vontade dele é que todos os homens se salvem. Então o Espírito Santo, ele tem nos lembrado, né? Tem nos lembrado. Mas para que os homens possam serem salvos, eles precisam serem limpos, né? Limpos. Precisam estar com seus corações limpos, para que eles possam ver a Deus, né? Olha só, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, aquele que não for limpo, não verá a Deus. Não verá a Deus. E na trajetória de Jesus, né, naquela parte a qual ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, que é o entendimento, né? Os discípulos, eles já estavam lavados, assim como Jesus, ele disse para Pedro, ó, você já está lavado pela palavra, né? A palavra já lavou, mas nem todos estavam lavados. Ou seja, nem todos estavam limpos. Que foi, né, Judas, que tinha em mente já trair Jesus, né? Já trair. Então, irmãos, assim como Judas que estava com Jesus, ele não estava limpo, no meio na igreja, no reino, né? Possa ser que há, né, homens que também não estejam limpos, né, irmãos? Possa ser que o meu ainda não esteja limpo totalmente, mas eu tenho que, a cada dia, ser limpo pelo Espírito Santo, me deixar ser limpo pelo Espírito Santo, pela palavra, pela lavagem da palavra, né? Porque muitas vezes o homem, ele se apega, né, naquela, uma vez salvo para sempre. Não pode ser assim. Porque aquele Espírito, irmãos, que saiu de mim, quando Jesus ele chegou, ele sempre vai querer voltar.
Ele sempre vai querer voltar, né? E as coisas deste mundo, elas sempre quer abalar o homem, o coração, né? O coração da pessoa. As tribulações, em todas as áreas, irmãos. Porque nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, como diz a palavra, né? Sabemos que temos uma promessa, a qual Deus já nos deu, né? Gratuitamente. E os demônios também sabem. Então, eles não vão ficar quietos, né? Eles vão agir. Agir para quê? Para que possa, né, atingir o meu coração. Para que o meu coração não venha estar limpo, para que o Espírito Santo possa fazer a obra. É por isso que eu tenho que vigiar. É por isso que eu tenho que o quê? Ficar atento, sóbrio. Porque nada neste mundo pode abalar a minha fé. Nada neste mundo, irmão, pode abalar o nosso coração, né? Porque nós precisamos manter ele limpo para que possamos ver a Deus. Precisamos manter ele limpo para que possamos continuar sendo usados pelo Espírito Santo. Porque pode ter certeza, se alguma coisa houver que possa vir sujá-lo, o Espírito Santo ele vai nos alertar. O Espírito Santo ele nos alerta, ele nos corrige, né? Ele faz todas as coisas, porque ele não quer que nós venhamos nos sujar. Ele quer que nós estejamos limpos, de corpo, mente, coração, em todas as coisas. Mas necessitamos de estarmos sempre vigilantes, sempre, né, idôneos, sempre, irmãos, olhando para Ele, a qual é o único que pode nos ajudar nas nossas horas de angústias, nas nossas horas de tribulações, né? Muitas coisas acontecem em nossas vidas que a gente acaba, quando você não consegue pensar mais em nada, né? Só naquilo que está querendo te atingir. Não é verdade? Não sei se os irmãos já passaram por algo, né? Que muitas vezes acontece coisa na vida que você fica só ali, martelando ali naquilo que aconteceu, né? E muitas vezes esquece que Jesus está do seu lado para te ajudar a vencer aquilo também, né? Muitas vezes esquece que Jesus está ali, ó, do ladinho, ó, e está falando para você, ó, não tenha medo, ó, não deixe isso descer para o seu coração, não, né? O Espírito Santo está ali falando, ó, estou do seu lado, eu vou vencer, nós vamos vencer juntos, eu vou te ajudar, e o Espírito Santo ele ajuda, irmão. O Espírito Santo ele ajuda nas nossas fraquezas, porque ele sabe que nós somos limitados. Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Por isso mesmo, ele nos deixou o seu Espírito Santo, porque ele sabe que sem ele, nós nunca iríamos conseguir. Jamais iríamos conseguir. Então, isso é mais um motivo para toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ser transferida a ele. Somente a ele, porque ele venceu todas as coisas. Ele venceu tudo. Agora, eu não posso dizer que Jesus ele não passou pela mesma coisa que eu passei. Ele passou por muito mais. Ele passou por muito mais. Para que hoje pudesse nos ensinar, para que hoje pudesse, né, nos dar a direção. Porque a única direção correta que tem é a dele. Ou seja, a sua palavra. A única direção correta é o seu evangelho. Essa é a direção correta. Para que possamos permanecer, né? Permanecer e não fazer as coisas, né, que são do nosso coração carnal, né, irmão? Carnal. Porque quando nós acabamos vindo para Jesus, até mesmo tem um louvor que fala, né, dai um coração igual ao teu. Não é verdade? Quantas vezes nós não louvamos? É uma oração. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu? Então não é cumprir o meu querer, é cumprir o querer de quem que você está louvando?
de Jesus. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Então, é uma oração. Nós não podemos nem orar e nem também louvar a Ele somente de lábios. Porque Ele mesmo diz, o povo me honra de lábios, mas o coração está longe. Como é que o Espírito Santo vai fazer a obra? Se o coração estiver longe. Então, o coração tem que estar perto de Deus para que o Espírito Santo possa fazer a obra. Fazer a obra e ajudar em todas as coisas. Mas temos que manter os nossos corações limpos. Limpos, irmãos. Aqui no 6, capítulo 6, tem uma passagem aqui que fala... Olha só, irmãos. Vou ler do 19 aqui, Fala sobre ajuntar tesouros, né? Olha só. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem... Por que eles não podem? Porque não tem ladrão lá, né? Não tem ladrão. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, onde que eu tenho que estar com o meu coração? Nas coisas que são de cima. Porque se o meu coração estiver nas coisas que são de baixo, ele vai sujar. Ele vai sujar. E o que tem embaixo e o que tem em cima? E embaixo tem muitas coisas que nós já conhecemos, né? Avareza, tem muitas coisas que conhecemos. Idolatrias, adultérios, não é isso? Tantas coisas, irmãos. Iniquidades, né? Muitas coisas, a qual não é do agrado do Pai. Então, todas essas coisas, né? Sujam os nossos corações. As coisas deste mundo não são aptas, não têm o poder de limpar o homem, né? A sabedoria deste mundo, a paz deste mundo, não tem poder, né, para transformar o homem. O único poder que o mundo tem, né, é de condenar o homem, é de deixar o homem condenado, é de deixar o homem nas trevas. É de deixar o homem sem entendimento. É de deixar o homem, irmão, com seu coração endurecido. Porque se você vê as coisas que hoje estão aí acontecendo, não endurece o coração? Quando nós assistimos, endurece o nosso coração, irmão. A ponto de falar, rapaz, que o cara teve a coragem de fazer isso com essa criança. Esse menino teve a coragem de fazer isso com o pai e com a mãe. Quantos viram lá o menino que matou o pai e a mãe? Né? E acho que irmão, não sei. Eu nem vi direito. Né? Essas coisas eu já só estou sabendo pelos outros, irmãos. Eu nem vi a reportagem. Só estou sabendo pelos outros. Olha só. Ainda ia matar o pai e a mãe da criatura que mandou matar o pai dele e a mãe dele. Então, essas coisas só endurecem o coração. E Jesus, ele já nos alertou sobre isso, né? Jesus, ele nos alertou que todas essas coisas iriam acontecer, mas não era para nós nos escandalizar. E também não seria o fim ainda. Não iria ser o fim, né? Rumores de guerra, não é verdade? Muitos falam aí, se Jesus está... Qualquer hora Jesus aparece aí. Qualquer hora
Sim, qualquer hora sim, mas não podemos estar, né, atônitos por causa disso. Jesus virá. Agora, o que nós devemos fazer é o que ele sempre nos ensinou. Nós não podemos deixar, né, a nossa candeia sem azeite. Não é verdade? Nós temos que nos encher do azeite, para que nós não venhamos estar na escuridão. Para quando o noivo chegar, ele não ache nós, né, sem o azeite, ou seja, sem unção. Por quê? Para a nossa candeia estar acesa. Está acesa. Ele tem que nos achar, não é de coração duro. Não é de coração duro. Ele tem que nos achar amando, tem que nos achar perdoando, tem que nos achar perseverando no meio das tribulações, aflições. Ele tem que nos achar trabalhando, buscando as almas. Ele tem que nos achar, irmãos, né, preocupados como que nós devemos fazer, o que nós vamos fazer para salvar mais almas e tirar das garras de Satanás. Isso é do agrado do Pai, né? Mas para isso, essa obra, quem faz é o Espírito Santo, quando nós nos deixamos ser usados por Ele. Quando o nosso coração está limpo, Ele pode fazer a obra que nós não podemos fazer. Então, essas coisas não podem, né, nos abalar, nos endurecer. Não é verdade? Muitas vezes você faz uma boa ação para alguém, né, irmão, e você fica até feliz, né? Assim, glória a Jesus, eu consegui fazer uma boa ação. Pode ser em qualquer coisa. Aí a outra pessoa que conhece a pessoa que você fez a boa ação, fala assim, chega em você e fala assim, rapaz, você teve coragem? Rapaz, esse fulano aí, ele é assim, assado, assim, ele briga com o pai, com a mãe, ele, sabe? Aí um negócio quer te dar meio que um arrependimento. Não interessa quem foi, você fez o bem. Não interessa o que foi, para quem foi. Mas você procurou fazer o bem, não é o que a palavra fala? Você não conhece da vida do cara, mas o outro conhecia. E aí vem e fala para você, quer dizer, já dá aquele, será que eu fiz bem? Né? Será que eu fiz bem? Jesus, ele diz que não é para a gente se desviar, né, daqueles que vêm, quer que lhe empreste, né? Jesus, ele nos ensina que não é daquele modo que se procede. Que modo, irmão? Que Jesus falou, amai, né, amai o seu irmão, o seu próximo, aborrecer o seu inimigo. Não é assim que ele disse. Ele falou que nós devemos amar, devemos orar, devemos interceder, né? Então é totalmente diferente. Para que sejais filhos do Altíssimo, olha só, para que sejais chamados filhos de Deus que está nos céus. Então nós temos que fazer ao contrário, mesmo que a pessoa conheça o cidadão que fez mal, não sei para quem, que fez, né? Mas você não conhece, você foi lá e fez o bem, né? Fez o bem. Mas é isso, irmão. A palavra diz, onde está, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, que o nosso tesouro possa ser as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Porque assim o nosso coração vai estar lá. Assim o nosso coração vai estar lá. Quer ver? Em Marcos 7. Acho que é isso. Marcos capítulo 7.
que Jesus fala. Perdão, irmãos, 7 não, é Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Jesus, ele disse assim, no versículo... Oh, Jesus. Não é esse. Perdão, irmãos, não é esse. Às vezes dá uns tchutchos. Não é Mateus, perdão, irmãos. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Aqui no versículo 1, no texto fala assim, a tradição dos anciãos. Aqui no versículo 1 em diante fala assim, ó, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, e ofertar ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem sua mãe. Quer dizer, só por ofertar, ou seja, só por dar dinheiro. Né, irmãos? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quer dizer, Jesus pegou eles numa falha, né? Numa falha também. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, Jesus ele apontou, porque para eles honravam a Deus, mas eles transgrediam a lei, né? Eles transgrediam a lei. Aqui Jesus nem se colocou assim como Deus, mas ele disse o quê para eles? Vós também transgredistes a lei. Qualquer um pode falar o que for para o pai, é só dar a oferta aqui que está liberado. Aí Jesus ele fala, bem disse Isaías, você vê que é uma palavra que está lá em Isaías, né? Esse povo me honra só de lábios, mas o coração está longe, não tem como o Espírito Santo fazer a obra. Então temos que cada vez estar mais perto do Espírito Santo, perto de Jesus, para que ele possa fazer a obra, para que ele possa limpar, né? E aquele que está limpo possa permanecer mais limpo ainda. Não é o que diz? Quem for santo, santifique-se ainda. Não é isso? Para que o Espírito Santo possa fazer a obra em nossas vidas. E aqui se você ver aqui no 19, no versículo 19, ainda de Mateus capítulo 15, bom, eu vou ler rapidamente aqui, irmão, continuar aqui, ó.
Jesus ele fala no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disseram-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se lhe escandalizaram. Quer dizer, perguntaram para Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, por que é necessário que o homem, né, seja limpo? Por que Jesus, ele disse para Nicodemos, né, se não morrer e não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Porque o Espírito Santo ele quer fazer a obra completa, ele não quer fazer somente uma reforma, ele quer fazer a obra completa, né? Jesus, ele é a favor, irmão, né, de derrubar a casa, não de reformá-la, de derrubar a casa e fazer desde o princípio. Não vai derrubar a casa não, tá, irmãos? Os irmãos estão entendendo, né? É no Espírito. Então, o velho homem tem que morrer. Tem que morrer e nascer de novo, para que assim o Espírito Santo possa fazer do jeito que Ele quer, né? Possa fazer do jeito que é da vontade do Pai, e não mais da vontade do homem. E os irmãos entendem? Porque reformar dá trabalho, irmão. Não é verdade? Dá trabalho. Fazer a casa também dá trabalho. Mas muitas vezes você reforma, né? Reforma, aí daqui a pouco está descascando de novo, né? Está descascando de novo. Está oco. Então, é assim que acontece. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer desde o princípio. Desde o princípio, irmãos. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Paulo, ele fala aqui, né, no versículo 3, irmãos, que no cabeçalho fala assim, as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Aí no 3 ele diz assim, ó, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias
intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Aí, olha só no 5 que ele diz. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E nem o que afirmam. Então, voltados aqui para o versículo 5, né, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, né, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Em 2 Tessalonicenses 2, só umas folhinhas para trás aí, 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses 3. No versículo 1, fala assim, irmão: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, então, não é todos que vão ter os seus corações limpos. Por quê? Por causa da dureza mesmo do coração da pessoa. Por causa que ela acha que o modo de pensar dela é o certo, ela cresceu assim, como o pastor disse, né? O negócio da Gabriela lá, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, tem muitos que são assim. Então, fica impossível do Espírito Santo fazer a obra. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem poder? Não, não é isso. O Espírito Santo tem todo o poder, mas é porque o homem, ele não se deixou ser lavado, porque o homem não se deixou ser limpo, é porque o homem não quis saber de Deus, somente de lábios, como Jesus disse, mas o coração, onde era para fazer a obra, ele não trouxe, né? Porque não é só de lábios, tem que ser corpo, alma, pensamento e coração, espírito, todas essas coisas, né? Ó, no 3, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente, agora enrolou a língua, entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, irmãos, como Paulo ele disse, que o Senhor encaminhe, né? Encaminhe, olha só, o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Como eu disse, o mundo tem uma paciência. O mundo tem várias coisas que pode conduzir o homem, mas não é segundo a vontade de Deus, não é segundo a vontade do Pai, né? Não é.
e jamais será, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa conduzir cada um dos irmãos, acrescentando entendimento, discernimento, acrescentando a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.